Olá, eu sou a Erika Albuquerque, sou graduanda do curso de Letras, Português e Literatura pela Universidade Estadual do Maranhão, também sou bolsista FAPEMA. E hoje nós vamos conversar sobre um tema, sobre um tópico que gera muitas dúvidas nos estudantes, inclusive em mim, que também estou na graduação, que é como montar a estrutura do pré-projeto de pesquisa, monografia e proposta pedagógica. Então, aqui, hoje nós vamos conversar um pouco e eu vou tentar esclarecer para vocês como montar o pré-projeto de pesquisa. O que você deve colocar em cada tópico, desde a capa até a última linha de referência. Então, não se preocupe, se você tiver dúvida, você pode colocar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Eu também preparei um material que eu vou deixar também linkado aqui, que você poderá baixar e também ter acesso, que é só seguir que você vai conseguir desenvolver o seu pré-projeto de pesquisa. Como eu sou da área de letras, português e literatura, às vezes, eu vou falar mais sobre o meu próprio curso, porque é o que eu tenho afinidade e é o que eu já conheço. Então, mas isso não impede você de assistir a este vídeo, a esta conversa, e ajustar a sua realidade. Então, se você cursa química, biologia, matemática, você ajusta a sua realidade. Então, os exemplos que eu for dar, eu vou envolver a área de letras, tá bom? Eu vou tentar também puxar para as outras áreas para vocês entenderem, tá? Mas, de antemão, nós vamos falar sobre isso, sobre como montar o pré-projeto de pesquisa. Ainda não é o TCC, porque antes de fazer o TCC, pelo menos na área de letras, é assim. Você monta a sua estrutura de pré-projeto e você apresenta a uma banca ao final de uma disciplina chamada produção científica, que é onde você vai aprender as estruturas e os modelos. Então, esse vídeo é mais para te auxiliar, tá? Mas tem uma disciplina específica e aí, conforme você for estudando essa disciplina, a professora vai te pedindo os tópicos, e aí você já vai saber, já vai estar bam no assunto, e aí você só vai enviando, escrevendo com calma, tá bom? Érica, mas qual é a estrutura do pré-projeto? Então, ele tem capa, contracapa, sumário, tema, delimitação do tema, objetivos, que esse se ramifica, né, em objetivo geral e objetivos específicos. Temos também o problema, questões norteadoras ou hipóteses, introdução, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, recursos, e dentro dos recursos nós temos outra ramificação, que são recursos humanos e recursos materiais, cronograma e referências. E agora você deve estar, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Calma. Agora eu vou conversar com vocês sobre como montar cada tópico, tá bom? Então, quais são os primeiros passos? Bom, eu vou falar algumas coisas que parecem óbvias para algumas pessoas que já estão mais adiantadas, mas que é uma total surpresa para outros alunos, para outros universitários. Então, vou pegar do básico. O que o seu pré-projeto tem que ter? Capa, contracapa e sumário. Então, na capa, você vai colocar lá no primeiro parágrafo, né? Lá no início, no seu cabeçalho. Nome da instituição, Universidade Estadual do Maranhão. Departamento, eu sou do Departamento de Letras. Curso, o meu curso, Letras, Português e Literatura. O meu nome completo, Erika Albuquerque. O título do meu trabalho, por exemplo, o título do meu trabalho é Análise do romance Amor de Perdição. No modelo, vocês vão ver direitinho a normatização de como vocês devem fazer, tá bom? O que vai ter na contracapa? Seguida da capa, né? O nome completo, novamente, na primeira linha. O título do trabalho você repete. Cidade e estado, certo? E aí, depois disso, você vem com o sumário para essa organização. No sumário, o que é o sumário, Érica?
Se você já souber o que é sumário, beleza. Quem não sabe o que é um sumário? É a organização dos tópicos do seu trabalho. Lá onde quem for querer ler o seu projeto, seu pré-projeto, vai saber, ó, na página 1 eu vou encontrar a introdução, na página 2 eu vou encontrar a justificativa. Então, o sumário é a organização dos tópicos do seu trabalho. É no sumário que a gente vai saber como o seu trabalho está organizado. Certo? Então, nós vamos ao seguinte. Bom, você segue direto, outra meta, começa, de fato, a escrever o seu pré-projeto. O que é o tema, Erika? O tema é o título do seu trabalho. Você vai colocar novamente, você vai repetir o título do seu trabalho. Qual é o meu tema? O título do meu trabalho é uma análise do romance Amor de Perdição, por exemplo. O meu título é analisar os fatores linguísticos no Maranhão. Alguma coisa assim. Você coloca o título do seu trabalho, tá bom? Do seu projeto. E o que é a delimitação do tema? É a mesma coisa, Erika? Não. O tema é o título. É o título. A delimitação do você vai começar a esmiuçar esse título. A cada tópico, você começa a navegar pela sua proposta de pesquisa. Lembrando que ainda não é o TCC, é uma proposta de pesquisa que, se você desenvolver ela bem, se for bem feita, é aprovada, e aí sim você começa a escrever o seu TCC, certo? O que é a delimitação do tema? É a identificação do problema. Você vai pensar como que o seu tema, qual é o problema do seu tema? Não no problema no sentido pejorativo, mas, por exemplo, o que eu quero analisar com esse tema? Você vai identificar o pré-projeto, o pré-projeto é um probleminha que você vai criar para você resolver lá no seu TCC. E durante todo o pré-projeto, você vai defender por que esse probleminha, ele tem que ser resolvido. Porque é importante para você que esse problema seja resolvido, entende? É importante para a sociedade, é importante para a ciência que esse probleminha, que esse tema seja discutido. Compreende? É isso. Então, a delimitação do tema, você vai fazer a identificação do problema. Então, eu tenho o título, uma análise do romance Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, é o meu título. Qual vai ser o meu problema? Aí você vai fazer uma pergunta. Você vai dizer, você vai tentar identificar um problema aqui para você resolver, tá bom? O próximo tópico são os objetivos. Os objetivos, eles se dividem em geral e objetivos específicos. A diferença? Há diferença. No objetivo geral, é o que você quer analisar. Lembra lá do título, que é algo geral? Análise do romance Amor de Perdição. O que você quer analisar? O romance Amor de Perdição. Esse é meu objetivo geral. Mas como eu vou conseguir fazer análise? Olha, todos os tópicos estão interligados. Então, tudo você vai puxando, é como se você fosse fazendo uma trança. Você vai puxando, no final do pré-projeto, você conseguiu dizer como você vai analisar, por que você vai analisar, qual a importância, quais são os teóricos que você vai utilizar. Em cada tópico você vai saber como fazer isso, tá bom? Como colocar cada coisa na sua casinha. Então, pronto. O meu objetivo geral é o que você quer analisar. Então, aí você geralmente vai, nesses primeiros, até chegar na introdução, na justificativa e no referencial teórico, você vai repetindo, só que de uma forma que você tente convencer a banca que o seu projeto é importante. Tudo bem? Então, nos objetivos específicos, você vai começar a ramificar o seu título, a partir do seu título, da sua proposta. Então, é interessante e é importante que você use verbos no infinitivo, que são verbos terminados em AR, R,
Verbos no infinitivo, tá? Terminados em R. Por que verbos no infinitivo? Porque você não está executando ainda, você está na intenção de executar, certo? Você ainda não está escrevendo TCC, você está propondo algo a ser escrito, a ser pesquisado. Então, você vai utilizar verbos no infinitivo, como, por exemplo, destacar, compreender, verificar, identificar, tarará, tarará. Então, por exemplo, os meus objetivos específicos, se eu fosse utilizar esse livro, destacar a importância da literatura portuguesa, compreender as diferentes nuances da linguística dentro deste livro, verificar como o enredo é contextualizado. Por exemplo, identificar. Então, assim, são verbos que vai dizer, olha, eu quero fazer isso, eu quero pesquisar isso, eu quero compreender, eu quero verificar, eu quero destacar. Você ainda não fez, são intenções. Tomar muito cuidado com esses objetivos específicos, para você não se empolgar e fazer um projeto lindo e maravilhoso e no final você não conseguir executar. Seja sempre muito realista com o que você quer fazer, com os recursos que você tem e principalmente com a sua bagagem teórica. Não se proponha a colocar coisas assim mirabolantes e aí no final não dá certo. Tenha sempre consciência do seu repertório, tudo bem? E do que você quer. Sempre pensa no teu título. O que meu título quer dizer? E a partir do seu título que você vai encontrar a teoria, os principais autores, você vai conseguir estabelecer aquele probleminha lá atrás, conseguir estabelecer os objetivos específicos. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que eu vou respondendo. Também podem entrar em contato comigo, eu vou deixar nas redes sociais também depois. Se vocês não estiverem compreendendo totalmente o que eu estou falando, tudo bem? E aí nós vamos lá para o problema. Érica, mas não é a mesma coisa que tu disse lá em delimitação? E isso te ajuda, porque você não fica com uma estrutura solta, não é ideal, não é bom que você fique com a estrutura solta. Então, você vai sempre amarrando o seu título, você vai alinhavando o seu título, a sua proposta com os tópicos. Então, o que é o problema? Pode seguir nessa ordem. Depois dos objetivos gerais, objetivos específicos, coloca o tópico problema. Mesmo. No problema, você vai formular uma pergunta que servirá de base para a sua pesquisa. O que o seu projeto quer alcançar? Certo? Você pensa, o que é que meu projeto quer alcançar? E aí você lança uma pergunta para você mesmo dentro do seu projeto. Você escreve mesmo a pergunta. O que o meu projeto quer alcançar? E aí você lança essa pergunta. Não precisa de laudas na estrutura do documento que eu montei, vou colocar aqui embaixo. Vocês vão ver, por exemplo, no tema, uma linha. Na delimitação do tema, 5 linhas. Problema, 5 linhas. Um parágrafo com 4 linhas, com 5 linhas. Tudo bem? Com 3 linhas. Aí você vai colocar qual é a problemática do seu trabalho, tá? O que o seu trabalho quer alcançar. E esses dois, eles parecem iguais a questões norteadoras ou hipóteses, porque uma vem seguida da outra. E quando você fizer a pergunta, o que o meu projeto quer alcançar, e você coloca lá, o que meu projeto quer alcançar? É a partir dessa pergunta que você vai desenvolver o seu projeto. Você vai desenvolver a sua pesquisa. E aí, nas questões norteadoras ou hipótese, você vai dizer o que a sua pesquisa trará como resposta para o problema que você quer resolver. Então, aqui você lembra lá dos objetivos específicos, que você usa o verbo. Então, volta lá e reescreve aqueles objetivos específicos respondendo essa pergunta. O que a sua pesquisa trará como resposta para o problema que você quer resolver? Então, bom, ela vai analisar como o romance Amor de Perdição foi
importante no século XIX, no século XX, como ele é importante no século XXI. Aí você vai dizer, olha, mais ou menos isso aqui que ele vai fazer. Então, no problema, você lança uma pergunta e nas questões norteadoras você dá uma possível resposta. Entende? Você dá uma possível resposta. E a partir disso, você vai começar a escrever o seu projeto sempre defendendo essas questões norteadoras ou essas hipóteses, a partir de teorias, certo? Então, aqui, quais são os passos seguintes? Você já sabe qual é o seu problema, o problema que você quer resolver. A partir daí, você vai tentar resolver esse problema, como se você estivesse dentro de um tribunal e você tivesse que defender o seu trabalho. Então, lá vai ter. A banca é como se fosse os juízes, né? Então, você vai ter que convencer essa banca, né, a professora da disciplina, a aprovar a sua proposta, né, o seu pré-projeto. Então, você vai começar agora a escrever, a defender o seu trabalho, tudo bem? Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Não é fácil, mas vai dar tudo certo. Basta você seguir todas as explicações que vai dar tudo certo. Então, na introdução é exatamente isso, introduzir. Tenha calma, não jogue tudo de uma vez. Como o nome diz, é uma introdução. Então, você vai pincelar, mais ou menos. Você vai introduzir a teoria de forma breve. Qual é a teoria que eu estou utilizando? Isso serve para qualquer área. Qual é a teoria que eu estou utilizando? Aí eu estou na área da linguística, então eu vou utilizar qual teoria dentro da área da linguística? O que é que me chamou a atenção? Quando eu vou escolher um tema para escrever a monografia e lá nessa proposta do pré-projeto, é uma coisa. Como é que eu vou escolher? Que eu não faço a mínima ideia. Pensa, se você fez letras, você teve 4 anos, você passou por muitas disciplinas. Então, alguma coisa te chamou a atenção, ou numa obra, ou numa disciplina específica, alguma coisa. E aí você pega essa alguma coisa, essa coisinha aí, e especifica. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, escolhe um livro, dentro desse livro, ele vai tratar sobre várias coisas, e aí eu gostei muito de um livro que ele trabalha a temática social. Então, dentro dessa temática social, é a criança, é o idoso, é a má distribuição de renda. Ah, não, Érica, nesse negócio de social não é comigo, eu não entendo muita coisa. Então, o que te chamou a atenção nesse texto? Ah, porque ele é muito bem escrito. Então, vai lá para a área da linguística. Por que ele é bem escrito? Em que contexto? É formal? É informal? Então, assim, você vai afunilando os seus conhecimentos para algo que te chama bastante atenção. Uma coisa que você queira escrever sobre. Então, aí você vai, a partir disso que você escolhe o seu tema, que nós já conversamos ali atrás, então você vai procurar uma teoria. Por quê? Nós estamos dentro da academia, né, da universidade. E você está construindo conhecimentos. Então, não vai adiantar você falar só com as suas palavras lá na introdução. Ah, eu acho que isso é importante por isso, por isso, por isso, por isso. Eu acho. Olha, esquece o acho. Na universidade não tem acho. Não tem acho. E se nós estamos tratando aqui de pesquisa, nós estamos falando de ciência. E ciência, ela só é comprovada se ela tiver fatos, ela tiver teoria. Tudo bem? Então, você procura alguém, algum teórico, teóricos que falam sobre aquilo que você quer tratar. Então, por exemplo, eu gosto de memória. Eu quero falar sobre memória. Tudo bem. Então, vai lá, pesquisa sobre memória. Principais autores. Aí você pesquisa. Depois eu vou te ensinar, já mais lá para o finalzinho, como você vai conseguir pesquisar sobre teóricos, sobre teorias, como você vai conseguir material para dar embasamento à sua escrita, tudo bem? Não se preocupe. Então, na introdução, você vai introduzir o tema de forma breve, você pode fazer isso nos 2 primeiros parágrafos, você vai falar um pouco sobre o autor ou sobre o precursor. Se você estiver na área da literatura, você vai falar sobre o autor. Então, por exemplo, eu faço um breve resumo
biográfico sobre o Camilo Castelo Branco, rapidamente, que assim, 1 parágrafo, 2 parágrafos, e eu falo sobre o Camilo Castelo Branco. Eu não preciso falar muito sobre o escritor, porque é uma sua obra e o seu objeto de estudo. Nos parágrafos seguintes, você vai fazer o resumo da sua obra. Aí, Erika, eu não estou na literatura, eu estou na linguística estudando. Mas eu já não fiz isso lá no início. Então, aí você vai organizando os seus parágrafos. De forma breve, você vai falar um pouquinho dessa teoria. Não precisa falar muito, porque você vai fazer isso na justificativa, tá bom? Você vai introduzir a teoria para mostrar que você sabe o que você está falando, que você está seguro do que você está falando, que você conhece. Depois você fala sobre o autor, depois você faz um resumo da obra ou do seu objeto de estudo. Por exemplo, se for obra, você faz uma contextualização sobre a temática que você escolheu lá na área da linguística. E, por fim, você reforça falando o seu objeto de estudo. Você repete por que é importante estudar, por exemplo, essa obra ou essa outra temática que você escolher. Na introdução, e também é na introdução que você coloca como será guiado o seu trabalho. Então, é sempre importante dizer, lá pelos últimos parágrafos, reforçar qual é o seu objeto de estudo, qual é a sua temática, e dizer como o seu trabalho será organizado. Quando você elaborar o sumário, você pensar no sumário, você já vai saber mais ou menos se o seu trabalho, quantos tópicos terão o seu pré-projeto, tá bom? E aí você só puxa lá o sumário e diz, olha, no primeiro momento nós vamos estudar sobre isso, no segundo momento sobre isso, no terceiro momento é isso e por fim as conclusões. Pronto, é a minha introdução. Você vai pegar todo o seu projeto e vai resumir, e vai introduzir ele de forma breve, tá bom? Na justificativa, aqui sim, você vai começar a pegar um pouco mais a teoria. A cada tópico, você vai afunilando os seus conhecimentos e mostrando para a banca, para o seu professor, para o seu orientador, que, olha, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou defendendo e eu estou comprovando aqui, olha aqui as teorias. Então, você vai justificar com base em teorias a sua proposta de pesquisa, apresentando uma recapitulação histórica do tema. É muito importante essa recapitulação histórica, porque mostra que você sabe de onde foi que surgiu e você vai explicando você vai explicando como essa teoria surgiu e a importância dela, que existe algo que você se sustenta e que você vai conseguir desenvolver o seu trabalho, porque há uma teoria que já abraça essa causa, entende? Depois você vai apresentar os trabalhos que já foram publicados na sua área, para a banca novamente ver que o seu trabalho é novo ou se já tem algo na área sobre isso. Aí, que meu trabalho, ele é novo, ele não tem ninguém que fale sobre isso. Alguma coisa já vai ter sido publicada sobre ele, não é? E aí você coloca. No Mais Érica, não tem nadinha parecido com o meu. Ótimo, ótimo. Não tem nada, então é bom que você vai ser o precursor, você vai ser o primeiro a dar a falar sobre isso, não é? Então, você coloca os trabalhos já publicados e aí você começa a entrelaçar a sua pesquisa com os teóricos estudados. Depois que eu digo, olha, a Mariazinha já escreveu sobre isso, o Paulinho já escreveu sobre isso, o Joana escreveu sobre isso. Aí você vai dizendo os títulos que já tem na área. Não precisa ser todos, não precisa ser todos. Você pode colocar os mais atuais. Só para mostrar que a sua pesquisa ela não está sendo igual a de ninguém. Porque é importante que você traga um tema atual e um tema novo, assim, entre aspas, né? Eu sempre costumo dizer que depois dos gregos, ninguém faz mais nada novo. Porque a gente vai só aprimorando. Então, mesmo que a Joana, por exemplo,
ela já tenha escrito sobre uma coisa que eu pensei, não tem problema. Você cita a Joana e aprimora aquilo que a Joana já escreveu, tudo bem? Não se desespere. O que você não pode fazer é plágio. Eu pensei nesse título, nesse tema aqui, mas aí a Mariazinha já fez, então eu pego o dela que já está pronto. Não faça isso. Isso é plágio, é crime e dá cadeia, tá bom? Você tem a cabeça para pensar e você cita a Maria e até ajuda a pesquisadora, tá bom? Mas não copie e cole. Cita os trabalhos e entrelaça a sua pesquisa, tá bom? Como a sua pesquisa, juntamente com aqueles outros trabalhos, vão contribuir para a academia, vão contribuir para a sociedade, vão contribuir para a pesquisa. Tudo bem? Vamos para o próximo. O que é a fundamentação teórica? A fundamentação teórica é a revisão da literatura e é o tópico que você vai separar quais são os subtópicos da sua pesquisa. Érica, mas eu já falei de teoria lá na introdução, já falei de teoria lá na justificativa, eu ainda tenho que falar de teoria de novo. Tem. Aqui você vai afunilar mais. Aí você vai falar mais sobre essa teoria que você quer estudar. Como? A partir da separação dos tópicos. Quantos tópicos o meu projeto tem que ter, Érica? Bom, às vezes tem 2 tópicos, às vezes tem um tópico só, às vezes tem 3 tópicos. Algumas pessoas escrevem 4 tópicos. Não, Érica, mas eu quero saber qual é o ideal. Isso vai depender muito, muito da sua pesquisa e da afinidade que você tem. Se você tem bala aí para escrever e tem muito repertório, coloque aí 3 tópicos, 4 tópicos, que já são bastante coisas. E aí você vai escrevendo sobre aquilo que te chama a atenção. Posso colocar só um tópico, Érica? Pode, mas não é muito recomendado. Pode colocar. Posso colocar 2 tá bom, Érica? Vai depender da sua pesquisa, tá bom? 2 tá bom? Pode sim. 2, não quero colocar nenhum tópico. Aí já não pode. Tem que ter tópicos. Porque a partir da fundamentação teórica, que você vai pegar o seu título e vai encaixar ele lá na teoria. Você vai, o título aqui, a teoria aqui, elas vão dar as mãos. E aí você vai começar a ramificar o seu título. Então, por exemplo, eu vou analisar o romance Amor de Perdição. Então, o que eu quero analisar aqui? Quero analisar 3 coisas. Então, essas 3 coisas serão os 3 tópicos do seu TCC. Entende? Da sua proposta que você vai escrever lá no futuro. Eu posso mudar depois, Érica? Pode. Só toma cuidado, porque no pré-projeto você já vai te ajudar muito, porque na introdução você já pode colocar lá no seu TCC. A justificativa você já pode colocar lá também. Você vai só fazendo mais acréscimo de teoria, porque você vai lendo mais e vai tendo mais conhecimento. Então, por exemplo, como é que eu vou separar esses tópicos? Então, aqui, eu vou analisar o romance Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Então, eu quero analisar a importância da literatura no século XX. Então, aí já é um tópico. A importância da literatura no século XX. Então, eu vou pegar lá todos os teóricos que falam sobre a literatura no século XX e eu vou escrever. Escrevendo. E aí eu vou dizendo, esse teórico disse isso, esse teórico disse aquilo. E é importante. E aí você vai se envolvendo, você vai envolvendo a obra com o tema e com os teóricos, para dar sustentação. O meu próximo tópico que eu quero analisar aqui nesse romance é a condição da mulher no século XIX. Então, é outro tópico. Então, você vai pegar lá todos os teóricos, os principais trabalhos, artigos, teses, dissertações, que falam sobre isso e você começa. Olha, é importante por isso, porque é o total disso, isso, e você sempre vai falando sobre o seu tema, você vai trazendo para o seu tema. Agora eu quero mais um tópico, que eu estou gostando de escrever sobre essa obra. Então, eu quero falar sobre sobre o patriarcalismo, por exemplo, nessa obra. Pronto, pega lá todos os teóricos que falam sobre o patriarcalismo e escreve. Então, o tópico é isso, você vai dizer, olha, eu quero analisar essas 3 coisas dentro dessa obra. Não, eu quero analisar só uma coisa dentro dessa obra. Então, esse vai ser o seu tópico. E não esquece de sempre falar sobre a sua teoria. Você tem que ser entendido na sua teoria. Você tem que entender e compreender a sua teoria. Érica, eu não sei.
não sei sobre essa teoria, então eu acho que eu vou só copiar e colar o que o autor disse e colocar aqui e tá tudo certo. Não, não é assim. Como é que você vai escrever? Você vai ler a teoria, você vai compreender a teoria e reescrever. Você vai parafrasear, porque é isso. Você vai ler o que o autor disse, você vai entender e você vai escrever aquilo que você entendeu. Pronto, é assim que faz a fundamentação teórica, sempre dizendo, olha, o autor X disse isso no ano tal, ou no livro, se você pegou o livro, ano e página, o autor tal disse isso, aí você vai trabalhando com as citações, certo? E aí você vai escrevendo o que você entendeu, sempre se baseando no aporte teórico e sempre envolvendo o seu tema, a delimitação do seu tema, certo? Compreendido isso? Bom, depois desse tópico, nós vamos ter a metodologia. O que é a metodologia, Érica? Muitos alunos arrancam os cabelos porque não sabem fazer a metodologia. O que é isso? É simples, você vai explicar os procedimentos de sua pesquisa e como ela se classifica. As pesquisas, elas podem ser quantitativa, qualitativa, documental, bibliográfica. E aí você vai dizer, se eu estou trabalhando só com leituras, então ela se encaixa mais em documental e bibliográfica. Por quê? Eu vou trabalhar com documentos, com livros, com acervos, eu vou trabalhar também com a internet. Então, documental e bibliográfica, somente leitura. Ah, não, Érica, minha pesquisa, ela envolve trabalho de campo. O que é isso? Eu, por exemplo, fazer pesquisas nas escolas, ou, por exemplo, eu faço pesquisa sobre uma cidade. Então, pesquisa quantitativa, qualitativa. O que é a pesquisa quantitativa, qualitativa? Quando você vai trabalhar com dados, você colhe os dados quantitativa e depois você explica os dados qualitativa. Isso vai depender muito do seu projeto, muito do seu projeto. Então, aí você vai dizer se ela é qualitativa, quantitativa, documental, bibliográfica. Aí na hora você vai saber. E você também vai explicar os procedimentos da sua pesquisa. Então, por exemplo, olha, professor, no primeiro momento eu vou fazer uma pesquisa sobre todas as teorias, para saber o que eu quero estudar dentro dessa temática. Por exemplo, quero estudar semântica. Então, eu vou estudar sobre quais são as principais áreas da semântica, quais são os principais temas. Eu vou estudar o quê? Sinonímia, palavras homófonas, sinônimos. Se eu estou na literatura, eu vou estudar que literatura? É a literatura brasileira? É a literatura francófona? Então, você vai dizendo o passo a passo da sua pesquisa. Por que é importante a metodologia? Porque é onde você vai organizar o passo a passo da sua pesquisa. Se você não tiver organização, vai ser muito difícil você conseguir desenvolver o seu pré-projeto, também muito difícil que você escreva. É possível? É, mas é muito difícil. Se você for organizadinho e você disser o que você vai fazer primeiro em cada um dos passos, sua pesquisa vai. Você faz o pré-projeto que você nem sente. Você nem sente muito. Você nem sente muito, não sofre tanto. Então, no primeiro passo, eu vou fazer isso. No segundo passo, eu vou escrever. No terceiro passo, eu vou fazer a revisão bibliográfica. No quarto passo, eu vou em loco, que é recolher os dados. Aí vai depender. Você vai explicar como você vai fazer. Olha, banco que eu fiz assim, assim, assim. Certo? Então, você vai explicar o passo a passo. Depois que a sua metodologia estiver pronta, o seu cronograma, ó, tá pronto também. Por quê? É só pegar a metodologia e aplicar no cronograma. Nós vamos já chegar lá. Bom, depois da metodologia, você vai falar sobre os recursos humanos. Recursos humanos, Érica? Sim. Os recursos humanos são os humanos envolvidos neste projeto. Então, você pode seguir essa tabela desse mesmo jeito, colocar aqui. Então, eu formulei essa tabela só ilustrativa. Então, descrição, quantidade. Quais são os recursos humanos nesta pesquisa? É o acadêmico pesquisador, que é quem está escrevendo. Então, por exemplo, se você está... Geralmente, o projeto de pesquisa, o TCC, é uma pessoa. Difícil ter duas. Então, você vai colocar acadêmico
pesquisador, uma pessoa. Professor orientador, professora orientadora, uma pessoa. Professor da disciplina, que você vai pagar uma disciplina, como eu já havia dito para vocês, vocês vão ter uma disciplina, que é sobre escrita científica, geralmente tem no curso de letras, alguns cursos ela não tem, mas no curso de letras tem. Então, professor da disciplina. E aí você coloca um. Qual é o meu total? 3 pessoas. Um acadêmico, um professor e um professor da disciplina. Um orientador e um professor da disciplina. Pronto, simples, é isso. Não, Érico, meu projeto tem mais pessoas. Então, eu coloque. Eu posso colocar colaboradores? Depende do seu projeto. Depende do seu projeto. Se ele colaborou muito, você coloca. Mas se não, você não coloca. O que são os recursos humanos? É quem de fato estava ali influenciando o projeto. Então, por exemplo, o acadêmico pesquisador, quem está escrevendo? Eu. Tem pessoa mais importante? Não, quem está escrevendo sou eu. Então, obrigado, uma pessoa. Professor orientador é importante? Sim, claro que sim, né? Professor orientador é quem vai te orientar no teu projeto. O professor da disciplina, por exemplo, aí, é o professor que vai te pedir esses dados, esses tópicos. Sempre lembrando que eu estou falando do curso de letras da Universidade Estadual do Maranhão, certo? Mas aí você vai ajustando para a sua realidade. Compreendido aqui? Érica, e os recursos materiais? O que é isso, recursos materiais? São materiais de consumo, são materiais permanentes, equipamento e custos globais do projeto. Mas eu estou colocando, aqui é dinheiro? É, tudo que você gastou. Ah, então alguém vai me devolver esse dinheiro que eu paguei? Não, não vai. É somente por questões burocráticas, certo? Alguém vai financiar o meu projeto, Érica? Não. E também depende. Se você for bolsista, se você for pesquisador e que você estiver recebendo bolsa, você pode utilizar, né, o mesmo projeto para fazer seu TCC, que é geralmente o que acontece. E aí você coloca, se você utilizou o mesmo projeto e ele teve bolsa, então quem financiou a sua pesquisa foi a agência de fomento. Érica, não tenho nem sei o que tu tá falando. Não fique, não se agonie. Então, geralmente, o pré-projeto ele não é financiado, tá bom? Na verdade, ele é um requisito obrigatório para você fazer o seu TCC e para você sair da graduação. Então, isso aí é só por questões mesmo burocráticas, tá bom? Então, como que você vai fazer? Essa mesma tabela e você só preenche. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para você compreender. É só ajustar a sua realidade que vai dar tudo certo. Descrição do material, quantidade, valor unitário e total. Que é a descrição do material, Érica? Internet, por exemplo. Se não tiver internet, eu não tinha como pesquisar. Não tinha como fazer nada, praticamente. Então, internet. Eu usei a internet por quanto tempo? Quanto tempo para elaborar esse pré-projeto? Durou 6 meses. Ou quanto tempo eu vou usar a internet para elaborar meu TCC? Ah, sei lá, 6 meses também. 6 meses. Então, coloquei aqui, internet, 6 meses, quantidade, 6 meses. Qual é o valor unitário? Quanto que eu pago de internet? Ah, eu pago R$75. Então, você multiplica. 6 vezes 75 deu 450. Que foi o gasto que eu tive com a internet. Livros. Se eu estiver utilizado livros, né? Eu coloquei um livro que foi, por exemplo, esse livro aqui. Eu comprei só esse livro aqui porque eu não tinha como comprar os outros. Então, um livro, qual é o valor desse livro? Saiu por R$48. Então, uma vezes 48, R$48. E eu utilizei também o notebook, porque senão, sem o meu notebook, eu não tinha como escrever. Então, eu coloquei. Não usei o notebook, então, um notebook. Qual foi o preço do meu notebook? Qual foi o preço do notebook que tu usou? Precisa disso, Érica? Precisa. Aí eu não lembro. Estipula aí o valor, mas não minta. Estipula o valor que você pagou, mais ou menos, e você coloca. Então, o meu computador, por exemplo, sai por 3.398. Tudo bem, então, uma vezes 3.398 vai dar 3.398. E aí, no final, que você colocou tudo que você usou, não precisa inventar, tá? Seja bem realista. Não precisa inventar, porque ninguém vai te retornar esse valor, não. Seja bem realista, tudo que você usou, tá bom?
Então, depois você pega e soma tudo que você usou, já multiplicado, tá? Já multiplicado. Então, eu pego 450 mais 48 mais 3.398 e somo. Pronto, vai ser o meu total. Total de recursos materiais utilizados para o desenvolvimento desse pré-projeto. Tudo bem? Então, aí deu 3.898, a minha soma total dos meus recursos materiais. Tudo que eu gastei, esse projeto aqui, esse pré-projeto, saiu por 3.896. Caríssimo. É isso aí. Então, podemos passar para o próximo. No meu cronograma, lembra que eu disse lá da metodologia? A sua metodologia estando pronta, você vai jogar ela aqui e vai ajustando. Você vai dizendo, olha, no mês tal, eu fiz a pesquisa bibliográfica, tá? No mês tal, eu fiz leituras. No outro mês, eu fiz estudos no corpus. O que é isso? É você estudar a estrutura do seu pré-projeto, a estrutura do seu trabalho. Aqui você vai dizer o que você fez. Pega sempre a sua metodologia, não tem como fugir. Então, na primeira etapa, eu fiz como, em que tempo? Aí você vai dizer mês e ano. Preciso colocar a data, Erika? Não precisa. Só mês e o ano e a atividade desenvolvida. Então, você pega as etapas e coloca ela aqui nas atividades desenvolvidas e vai distribuindo. Eu fiz isso neste mês, eu fiz isso neste outro mês. E aí vai dar tudo certo. Compreendido como faz o cronograma? E aqui nós vamos para as nossas referências, que é uma coisa que os alunos arrancam os cabelos, porque tem medo da ABNT. Não precisa ter medo da ABNT, tá? Eu coloquei aqui bem direitinho, é só vocês preencherem, compreenderem como faz, né? Então, todo esse trabalho também, ele é de acordo com as normas da ABNT. Então, por exemplo, se eu li um livro para escrever o meu trabalho, então, por exemplo, eu li esse livro aqui, Lembrar, Esquecer e Escrever, da Jeanne Marier. Então, eu coloco o sobrenome do autor. Qual é o sobrenome do autor? É o último nome. Então, por exemplo, Souza. O nome do autor, Júlia. Júlia Souza. Então, você coloca primeiro o sobrenome do autor em caixa alta e o nome do autor normal. Ponto, o título da obra. Lembrar, esquecer e escrever. O título da obra em itálico. Ponto. Cidade da editora. São Paulo, por exemplo. O nome da editora. A editora 34. Qual foi o ano que essa obra foi lançada? 2015, por exemplo. Pronto, já fiz a minha citação. Já fiz a minha referenciação. Se eu tiver livro com 2 autores, segue a mesma ordem. Sobrenome do autor, que é o último nome, vírgula, o nome da autora. O nome dela é composto. Pronto, colocar as iniciais. É Érica Maria Albuquerque Souza. Então, eu coloco Souza, maiúsculo, vírgula, ponto, M, ponto A. Pronto, coloquei. São 2 autores. E esse I é normal mesmo assim, dessa forma que eu coloquei. E o sobrenome do outro autor. Título do livro em itálico, cidade da editora e ano. Pronto, referenciei. Érica, agora tem um problema porque a obra que eu utilizei, ele tem muitos autores, tem mais de 2. Não tem problema. Se o livro tiver a partir de 3 autores, você coloca o sobrenome do autor principal, do primeiro autor, e coloca o nome dele, sobrenome, nome, e depois disso você coloca et al. O que é et al? Ele e outras pessoas escreveram essa obra, então et al. Tudo bem? O et al quer dizer que foi ele mais outras pessoas. Sem medo, pode colocar. Depois você coloca o título em itálico, cidade da editora, ano da publicação, nome da editora. É só seguir. Érica, mas eu não li o livro todo, eu não tive condições. Não tem problema. Eu li só um capítulo que ali me ajudou muito na minha pesquisa. Então, você coloca capítulo de livro. Como é que você vai colocar? Se o capítulo de livro foi escrito, se ele não foi escrito pela mesma pessoa, você vai colocar de uma forma. Mas se for a mesma pessoa que tiver escrito o capítulo que você leu e o restante do livro, vai ter outra referenciação.
é tranquilo. Se o nome do autor for diferente, você vai colocar o sobrenome do autor, depois o nome dele. O título do capítulo, normal, não coloque em itálico agora. E esse in é o último nome do autor. O nome que vai ser o nome do... Esse primeiro nome do autor é o nome do autor do capítulo, tá? O nome do autor do capítulo, se ele for diferente. Então, por exemplo, eu escrevi um capítulo junto com outros colegas. Eu escrevi um capítulo, a outro colega escreveu um capítulo, e aí juntou todos esses capítulos e deu uma coletânea, uma obra. Então, vou colocar lá, Souza, Érica, ponto, Memórias Apátridas, nome do meu capítulo. E aí, onde é que esse capítulo se encontra? Qual é a obra maior? Ah, tá lá em Memória. Tá lá no livro Lembrar, Esquecer e Escrever. Então, ele tá lá. E sobrenome do autor, se for diferente. Eu escrevi, assim, meu capítulo está lá na obra da Jeanne Marie. Então, coloca Marie Jeanne, título do livro. Aí, Lembrar, Esquecer e Escrever. Colocou. Número da edição, qual é o número da edição? Se é a primeira edição, segunda edição. Cidade, aí editora, título, o ano da publicação. Número da página, o intervalo utilizado. Quais foram as páginas daquele capítulo? Então, acho que ele pegou lá de 10 até 34. Você coloca de 10 a 34. Caso o autor seja o mesmo do livro e do capítulo, aí você vai fazer diferente. Você vai colocar só o capítulo é da Jeanne Marie? Então coloca o sobrenome dela, Marie, Jeanne, nome do autor e sobrenome, título do capítulo, colocou. E aí você coloca nome da obra completinha, e subtítulo, se houver, você coloca também número da editora, cidade, nome da editora, ano de publicação e a página que você utilizou. Bem simples. Eu não peguei, Érica, não foi isso aí, eu trabalhei, foi com artigos. Eu li muito artigo, me ajudou muito. Tudo bem. Então você coloca artigos de periódico, o nome do autor, o sobrenome do autor, de novo, e o nome dele. Pronto, ponto. O título do artigo, sem destaque, coloca o título. Aí você vai colocar em itálico, depois, né, vírgula, o título do periódico. Então, Revista de Letras Jussara. Então, Revista de Letras Jussara. Volume e número do periódico. Lá onde você leu, você vai encontrar. A revista vai te dizer volume 1, número 2. E o número de páginas desse trabalho, por exemplo, de 15 páginas. E o ano da publicação, ele foi publicado em 10 de abril, por exemplo. Anais de evento. Hoje em dia a gente quase não vê mais anais de evento. É mais aí capítulo de livro. Mas se você encontrou anais de evento, você coloca a mesma coisa, sobrenome do autor, nome, título do artigo, subtítulo se houver, aí você coloca aí o nome do evento, né, que foi publicado aquele anal, aquele caderno de anais, que é uma coletânea, não é um livro, é um caderno, e aí você coloca o artigo que você leu. Qual é a diferença de periódico para anais? Periódico, os artigos eles vão ser publicados soltos. Vai ter uma chamada, por exemplo, sobre memória, e aí os artigos vão ser soltos. Você baixa eles individualmente. Nos anais, não. É um livro grande e todos os artigos estão juntos. Não há separação. Às vezes pode ter, mas a maioria das vezes não. É uma obra grande que ela não é classificada como livro, é como se fosse um caderno de artigos. E aí você vai ter anais de evento, tá bom? É resultado sempre de apresentações orais. E aí eles escrevem e publicam o artigo, né? Uma pesquisa maior, né? Às vezes tem 10 páginas, 15 páginas, não, às vezes não passa disso não, de 10 a 15 páginas. E aí você coloca o nome do evento, número da edição do evento, ano da realização do evento, cidade de realização do evento, e aí, né, você vai colocando. É só preencher, tá tranquilo essa parte. Onde é que eu encontro essas informações? Lá onde você pesquisou. Tomar muito cuidado
Porque, às vezes, o aluno, ele escreve brilhantemente, ele colocou todas as referências, ele citou, mas aí, na hora de colocar de onde ele tirou, ele acaba perdendo, ele não sabe. Então, sempre quando você estiver lendo, já separa as referências de vocês completas. Por quê? Erika, o meu trabalho está todo lindo, todo organizado. Eu citei o teórico, citei o arte, citei tudo, ficou muito bonito. Mas se você não colocou na referência, você vai ter que tirar lá de cima, lá da sua introdução, lá da sua fundamentação teórica, lá da sua justificativa, porque se você não comprova de onde você tirou essas informações, não tem como acreditar, entende? É como se você estivesse inventando, não tem como referenciar. Então, muito cuidado com as referências. Tudo que você lê, você saiba de onde você tirou. Porque você vai ter que dizer, até para as outras pessoas saberem o que você leu. Qual foi o aporte teórico que você utilizou. Então, Érica, eu não utilizei nada. Eu peguei tudo da internet, só não peguei do Brasil Escola, dessas outras coisas. Site Wikipédia, né? Cuidado, cuidado. Eu vou ajudar vocês lá no final de onde vocês vão tirar os artigos, as teses, qual é o material mais confiável, né? Primeira linha, assim. Então, eu peguei só de blogs. Então, você coloca, eu utilizei recursos da internet. Então, você coloca quem foi que escreveu aquela matéria, quem foi que colocou aquilo na internet. Sobrenome do autor, nome. Aí você coloca o título, subtítulo, se houver, e você coloca disponível em, ali é o URL, o link, para a pessoa clicar e ir lá e dizer, olha, realmente, o ciclano ele leu, tá bem aqui. Aí você diz o acesso em dia e mês, abreviado até a terceira letra, exceto maio e ano. Erika, eu não me lembro. Eu lembro assim vagamente que foi no mês de fevereiro, porque foi o tempo que eu lembro que eu estava aperreada escrevendo esse pré-projeto. Mas foi no início ou foi no fim. Aí você vai estipulando. Não invente datas, tá bom? Você vai estipulando, seja verídico em todas as informações. E muito cuidado com plágio, tá bom? Porque plágio a gente já sabe como é que detecta. Isso aí dá um problemão se você for pego no plágio. Então, eu peguei tese de doutorado. Coloca, só seguir. Sobrenome do autor, nome, título e subtítulo, se houver. O ano da defesa, que aquele autor defendeu aquela tese. Então, foi 2022. Coloca 2022. Total número de folhas, você coloca. Tinha 500 páginas. Tese, doutorando em área desenvolvida. Você vai colocar, ele é da área de letras. Então, aqui, departamento de letras, área de letras, área de biologia, área de química. Você vai colocar área. O nome da faculdade, o nome da instituição, cidade da instituição e ano. É preciso, Erika, é preciso para você referenciar aquela tese. Onde é que eu encontrei essas informações? Você encontra lá na própria tese dele. Ele vai dizer tudinho. É só você procurar essas informações que você vai encontrar na tese. Geralmente na ficha catalográfica. Onde é que fica a ficha catalográfica dos livros, Érica? Porque eu não sei de jeito nenhum. Ela fica sempre antes do sumário. É nessa partezinha aqui, ó. Nessa partezinha você encontra a ficha catalográfica. Geralmente elas vêm dentro de um quadradinho assim, ou elas vêm solta. Mas é sempre uma folha antes da do sumário. É lá onde você encontra a ficha catalográfica. Certo? Tudo bem? E agora, já finalizando a nossa conversa, eu vou falar para vocês sobre o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é a maior fonte de pesquisa científica. É aqui no Google Acadêmico ou Google Escolar que você vai encontrar artigos, anais de evento, teses, dissertações. É aqui. Eu posso só ir lá para o Google, Erika? Pode, mas você não vai conseguir uma boa pesquisa. Não vai conseguir se aprofundar. Então, você coloca Google Acadêmico. Aí eu quero falar sobre memória. Você coloca memória. Memória em quê? Memória social, memória coletiva. Aí você vai colocando sobre o seu tema. Érica, eu não sei de absolutamente nada. Eu tô perdido. Nada. Do que tu gosta? O que você gosta? Eu gosto muito de linguística. Uma área da linguística que me chama muita atenção é essa aqui. Você coloca, ó, linguística. Aí eu gosto muito de semântica. Dentro da semântica, eu gosto muito sobre palavras homófonas. Então, você coloca trabalhos na área
de semântica homófona, com palavras homófonas. E aí aqui você vai conversando com os trabalhos já pesquisados, e aí você vai saber o que já tem publicado e o que não tem publicado, onde é que você pode ir, como é que você vai fazer. É aqui que você vai saber, ou aqui que você vai encontrar os principais trabalhos e os trabalhos assim mais importantes, trabalhos já citados, e aqui que você vai saber também o que já tem na sua área de pesquisa, tudo bem? É no Google Acadêmico. E aqui também é muito fácil você achar as outras referências. Bom, então aqui são a referência. Eu utilizei o livro da professora doutora Deline Maria Assunção, Normalizações Básicas para Monografias e Propostas Pedagógicas, Universidade Estadual do Maranhão, foi publicado em 2017, tem 20 páginas. Geralmente é esse material que nós utilizamos lá na UEMA Campus Caxias. E é o material que eu vou distribuir aqui para vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar um e-mail ou me procurar lá no Instagram, ou qualquer dúvida também pode colocar aqui nos comentários abaixo. Muito obrigada até aqui.